Bom, eu sou o Felipe, todos me conhecem por Fio, e antes de qualquer coisa, sou pai e marido. Pai de dois gremistas, Matheus de 8, Daniel de 6, e casado com Marina, gremista por adoção, já que ela é mineira. Eu sou de carreira membro do Ministério Público do Trabalho há 23 anos, procuradora regional do trabalho, tenho especialização em Direito do Trabalho, mestrado em Direito das Relações Sociais, pós-graduação em Direitos Humanos na Espanha, então tem toda uma trajetória acadêmica que vem ao encontro da minha atuação profissional e que hoje estão aí, uma dedicação bastante intensa a serviço do Grêmio. Sou sócio desde 2010, entrei no ambiente político do Grêmio em 2017, na virada de 2016 para 2017, que foram 2 anos bastante mágicos aí na história recente do Grêmio, pelos títulos da Copa do Brasil, título da Libertadores, e tenho muita felicidade em dizer que quem abriu as portas do Grêmio para mim foi Adalberto Praz, finado Adalberto Praz. 2 anos depois entrei no Conselho Deliberativo, em 2019, meu primeiro mandato, e desde antes de entrar no Conselho Deliberativo, comecei a participar da Comissão para Assuntos Legais e Estatutários, primeiro como assessor, depois que eu entrei no Conselho Deliberativo, aí sim como membro efetivo da comissão, cheguei à presidência da Comissão para Assuntos Legais e Estatutários. Na eleição passada fui candidato a vice-presidente de uma das chapas para a eleição presidencial, que acabou não ganhando, mas incutiu aí em mim essa chama de continuar servindo ao clube, até que agora, aí num processo de uma caminhada coletiva de várias mãos, contando com o apoio de vários movimentos políticos, Márcio e eu aí chegamos na mesa diretiva do Conselho Deliberativo. Eu sou o Márcio Floriano Júnior, eu tenho 41 anos, casado com a Vanessa, pai da Rafaela de 8 anos e do Gabriel de 6, todos muito gremistas também. Sou associado do Grêmio desde 2006, antes disso eu era dependente de sócio do meu pai, nessa figura que ainda existia, né? Meu pai muito gremista também, meu finado pai. Família toda de muitos gremistas, né? Minha avó paterna muito gremista de viajar com a torcida para jogos no interior, no gauchão. Participo da vida política do Grêmio desde 2012, né? Ingressei no movimento Grêmio Independente, naquele ano em que teve eleição presidencial. Para minha honra e satisfação, fui eleito conselheiro do Grêmio em 2013 pela primeira vez. Estou no meu 3º mandato e nesses 3 mandatos aí, terceiro iniciado agora, tive a oportunidade de participar de algumas comissões temáticas do Conselho, comissão de reforma estatutária, comissão de futebol e também a comissão para assuntos da SAF, para estudo do assunto da SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol. Sou advogado e empresário, né, tenho uma vida acadêmica também já desenvolvida, assim como o presidente Fio, né, tenho especialização em ciências penais, mestrado em administração e negócios, pós-graduação em direito esportivo, gestão de futebol, conhecimento adquirido ao longo dessa vida acadêmica que, dentro do possível, a gente entrega para o Grêmio, né? Mas também uma enorme responsabilidade que a gente está preparado. Então nós vemos que o Conselho Deliberativo ele tem que ser protagonista, ele tem que ser independente, ele tem que ser plural e tem que ter, acima de tudo, uma capacidade de conciliação muito grande. Então, esses 4 valores no exercício da atividade diária, cotidiana dos conselheiros e conselheiras é que vão capacitar este órgão a exercer sua função, né? Quando a gente fala num Conselho Deliberativo independente, nós estamos dizendo da atuação fiscalizadora do Conselho Deliberativo. Conselho da Administração e Conselho Deliberativo são órgãos independentes, mas que devem necessariamente trabalhar em harmonia. E quando se fala trabalhar em harmonia, significa colocar os interesses do Grêmio e os interesses da nossa torcida acima de tudo. Assim como todos os conselheiros e os movimentos políticos que têm assento dentro do Conselho Deliberativo têm as suas prerrogativas de fala, de voz, né? Que fique claro a todos que os movimentos políticos, as organizações, os grupos que momentaneamente não têm assento dentro do Conselho Deliberativo, eles terão o espaço de fala garantido.
nesse sentido que a gente diz que a gente precisa de um conselho participativo, onde todos tenham voz e que essas vozes sejam ouvidas, tendo mandato ou não. Por isso que nós manteremos e aprimoraremos, fortaleceremos o Fórum de Movimentos, que é a organização através da qual os grupos políticos, as organizações políticas do Grêmio têm espaço de fala em reuniões periódicas em que pautas relevantes são discutidas, debatidas, para ao final serem trazidos a plenário para conhecimento e deliberação. Com muita serenidade e principalmente com a certeza da responsabilidade que a gente tem, a gente já conseguiu perceber pautas e desafios que são urgentes, né? Nós vamos deliberar sobre o negócio Arena, né? Tudo aquilo que foi construído pelo conselheiro Marcelo Marques e a reforma estatutária para garantir a inviolabilidade do equipamento Arena dentro do estatuto. Passado esse primeiro desafio, nós temos as próprias eleições presidenciais, que vão exigir da gente, como condutores de todo esse processo, ao lado da Comissão para Assuntos Eleitorais, uma postura firme, mas receptiva à proposição dos candidatos, à comunicação que as chapas vão fazer em relação ao eleitorado e tentando sempre balizar pelo equilíbrio e para que tenha o respeito à instituição e o respeito ao associado. Esse Conselho Deliberativo vai ter que debater a simplificação do processo eleitoral, das regras do processo eleitoral. Isso entra necessariamente no debate da cláusula de barreira, que hoje é 15%, se esse é um número ideal, se há espaço para avançar em termos de sua redução e qual seria o percentual. Tudo isso tem que ser debatido não só com os próprios conselheiros, com as próprias conselheiras, mas aquilo, como o Márcio falou, no Fórum de Movimentos, que dá espaço, dá voz para os movimentos políticos que eventualmente hoje não têm assento nesse conselho. Outra pauta fundamental também é a discussão aqui no Conselho Deliberativo do Código de Ética e Conformidade, aprovado recentemente pelo Conselho de Administração, que tem que ser debatido por esse Conselho Deliberativo e que trata dos valores fundamentais de governança que lidam diretamente com a profissionalização do clube. Outro tema fundamental que esse Conselho Deliberativo vai enfrentar é a reforma estatutária para incluir o capítulo de inclusão social, né, prevendo como valores do clube, valores inalienáveis, a proteção contra qualquer forma de discriminação, de preconceito e de injúria racial. Isso precisa estar consolidado no nosso estatuto como um guia de valores a ser cumprido não só pelos conselheiros, mas por todo associado gremista. Essas são as pautas imediatas que nós já consensuamos que devemos enfrentar e vamos trabalhar para deliberar isso com todo o colégio de conselheiros. Quis o destino que a nossa primeira sessão fosse exatamente talvez uma das sessões mais importantes dos últimos anos, ou talvez até das últimas décadas, né? De fato, será uma sessão histórica, porque é um passo significativo que o Grêmio, que o clube enquanto instituição, que o Conselho Deliberativo estará dando em termos de uma ideia de pertencimento, de uma ideia de uma aquisição real e efetiva daquilo que é a nossa casa, que é a Arena do Grêmio, por ato do conselheiro Marcelo Marques, que fez algo único na história, não do Brasil, não da América do Sul, mas do mundo, né? Um torcedor que adquire com seus próprios recursos, suas próprias verbas, um estádio e doa a título gratuito ao clube. Não há precedente na história do mundo. Porque a Arena tem que ser vista também como um equipamento capaz de gerar receitas para o clube, né? A Arena é um estádio fantástico e, sem dúvida nenhuma, tem um grande potencial de geração de receita, né? Em tempos de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol, em que se fala muito em buscar novas receitas, dinheiro novo para os clubes associativos, para os clubes de futebol, o Grêmio tem a possibilidade de fazer dinheiro novo, de gerar novas receitas exatamente através da Arena. E por isso que o Conselho Deliberativo, dentro da sua missão e da sua atuação, na sessão de hoje, inclusive, deliberará sobre a criação de uma comissão permanente no âmbito do Conselho Deliberativo para se debruçar exclusivamente sobre os assuntos da Arena. Tamanha a importância desse assunto, dessa pauta, do estádio da Arena, que tem para todos nós gremistas, né?
E esse é um marco, é uma referência histórica, porque é a primeira vez em 98 anos de história de vida deste Conselho Deliberativo que nós temos uma mulher ocupando um cargo na mesa diretiva do Conselho Deliberativo. A Renata Zorzeto, conselheira Renata Zorzeto, eleita agora em primeiro mandato, já a conheço de antes do Conselho Deliberativo e sei da sua extrema capacidade e dedicação e tem todos os requisitos necessários para assumir essa condição de ser uma das secretárias-geral, o outro secretário-geral é o conselheiro Leandro Vidal, para ocupar esse espaço na mesa diretiva do Conselho Deliberativo. Esse ponto é importante, né? Esse gesto, que é um gesto simbólico, mas decorre sobretudo da capacidade da Renata Zorzeto de integrar a mesa diretiva, né? Revela que a nossa ideia é de fato ter uma gestão inclusiva, né? Então a gente teve um olhar, uma atenção para isso. Como dito pelo Fio, né? Nosso conselho em breve completa 100 anos de serviços prestados ao Grêmio e nunca antes, na história, a gente teve essa representatividade na mesa diretiva do Conselho. Dizer para o associado gremista, ao torcedor gremista, que o nosso desafio é muito grande, é enorme, realmente. É uma grande honraria também, mas uma grande responsabilidade, grande desafio, mas só não é maior do que o nosso propósito de fazer as coisas acontecerem, que a gente tenha grandes debates, que a gente consiga ter avanços significativos para o Grêmio e para o Conselho. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso papel. Quando a gente se vincula em redes sociais, é muito comum a gente ver críticas em relação à atuação do Conselho Deliberativo, muitas vezes até motivada por um certo desconhecimento do que faz o Conselho Deliberativo. Então, também e a gente tem que reconhecer historicamente, talvez uma certa deficiência na comunicação do Conselho Deliberativo em mostrar para o associado as grandes e necessárias atuações que o Conselho Deliberativo faz. Então, isso também é algo que nos impõe de a gente se apresentar, de a gente apresentar o Conselho Deliberativo para o torcedor e, mais do que tudo, de explicar, né? De mostrar para o torcedor a função principal, a função fundamental que o Conselho Deliberativo exerce na estrutura do clube, exatamente por ser a voz do torcedor. E diante disso é que a gente tem a noção da grande responsabilidade que nos cabe. Nós somos provavelmente a mesa mais jovem das últimas décadas, a primeira eleição por aclamação em primeiro mandato dos últimos 25 anos. Então, todas essas questões nos elevam ainda mais a essa noção de responsabilidade e estamos prontos para cumprir esse desafio com um único objetivo. O objetivo maior de todos é atender os interesses da nossa torcida. É isso que nos move e é isso que nos balizará em cada ato e em cada dia nesse Conselho Deliberativo.